Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui na lição de número 9 e o nosso tema desta semana é uma vida de louvor. Você tem uma vida de louvor, de gratidão a Deus? A vida de louvor, de gratidão a Deus é a única coisa nessa vida que nos proporciona a paz interior, a verdadeira paz que só vem de Deus. E olha o que falou o apóstolo Paulo no livro de Filipenses, capítulo 4 e o verso 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. A alegria é, sem dúvida, um dos frutos do Espírito Santo. A alegria, a paz, a bondade, a benignidade, o amor, a mansidão, o domínio próprio, são tudo frutos que nós não podemos produzir por nós mesmos, mas apenas quando o nosso coração, quando a nossa vida, ela é completamente tomada pelo Espírito de Deus, nós vamos produzir os maiores frutos que nós necessitamos para ter a verdadeira paz. E quem falou isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que tinha tudo na vida, largou tudo para viver uma vida de sofrimento. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu perseguição, porque um dia também ele foi um perseguidor. E uma certa ocasião ele disse que ele se alegrava no sofrimento. Ele se sentia feliz em estar sofrendo, pregando o Evangelho e levando a mensagem de Deus. Somente quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, nós podemos ter a verdadeira alegria. Existem por aí muitas pessoas que estão sorrindo, mas na verdade elas estão tristes por dentro, porque o sorriso é diferente da alegria. Muitas pessoas estão sorrindo nas festas, em eventos, em estádio de futebol, assistindo jogos, em vários lugares. Mas, na verdade, dentro de si existe um vazio, existe um sofrimento, existe uma angústia. E isso só pode ser preenchido quando o Espírito Santo ele atua na vida da pessoa. Somente quando nós nos entregamos a Deus de forma completa. É dessa forma que nós vamos sentir a verdadeira alegria aqui nesse mundo. A despeito de vivermos num mundo de sofrimento, de angústia, de problemas, é possível ter paz, é possível ter a verdadeira alegria. Então é isso que a lição dessa semana ela vai nos colocar. Na parte de domingo nós temos aqui o fundamento para o louvor. Qual que é a base, a raiz para o louvor? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4 e o verso 6, diz assim: não andeis ansioso de coisa alguma, não fiques preocupado. Hoje, mais da metade da população do mundo vive com algum tipo de ansiedade. Estamos falando aí de mais de 5 bilhões de pessoas que estão preocupadas, estão ansiosas, estão angustiadas, que não têm paz no seu coração, que de alguma forma ou outra elas vivem preocupadas, vivem ansiosas com alguma coisa. Qual é a sua preocupação? Qual que é a sua ansiedade? O que está tirando a sua paz? Portanto, no verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É somente quando a paz de Deus ela entra na nossa vida é que nós vamos sentir a verdadeira alegria. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à turbulência da vida, nós vamos sentir uma paz quando Cristo ele toma conta da nossa vida, quando o Espírito Santo ele domina a nossa vida. Mas para que nós possamos receber o Espírito Santo, é preciso que nós abandonemos o nosso pecado. É preciso que nós nos entreguemos completamente a Deus, abandonemos nossos vícios, nos entregamos a Deus de todo o nosso coração. Nós limpemos o nosso coração de forma completa e é dessa forma
que o Espírito Santo ele vai habitar na nossa vida. Na lição de segunda-feira nos fala derrubando muralhas pela oração. Quando nós falamos de muralhas na Bíblia, nos vem à mente logo as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, como está lá descrito em Josué, capítulo 5 em diante, nos fala que aquela muralha ela foi derrubada por meio do poder de Deus. Mas para que ela fosse derrubada, o povo se consagrou, o povo orou, jejuou, o povo viveu em santidade perante Deus e foi para a batalha. A nossa vida é uma constante batalha. Nós temos muitas muralhas para derrubar hoje à nossa frente. E para que nós possamos enfrentar essas muralhas, o inimigo está à nossa frente com muitas armas. Nós temos também que estar revestido com toda a armadura que Deus nos disponibiliza. Nós temos que estar nos revestido com a palavra de Deus, com o escudo da fé, com a oração, com o capacete da salvação, com os calçados do Evangelho. E é dessa forma que nós vamos avançando, vencendo o inimigo e derrubando muralhas. Porque o inimigo ele tem muitas armas para nos derrubar. E a pergunta que eu faço é: qual é a muralha que você tem que derrubar à sua frente? Qual é o seu grande problema? Qual é o seu grande obstáculo? E para que nós possamos vencer essas muralhas, nós temos que estar preparado, revestido com toda a armadura de Deus. Na lição de terça-feira, nós temos uma vida de louvor. Quando nós falamos de louvor na Bíblia, nós lembramos logo do livro dos Salmos. E quando vem à mente o livro dos Salmos, nós lembramos logo do personagem que mais escreveu os Salmos, que foi o grande rei Davi. Davi, apesar de ele ser um rei, um comandante, um soldado, um general, ele era, acima de tudo, um homem de gratidão. Ele era um músico, um compositor. Ele compôs muitas músicas no passado que se perderam com o tempo, mas a letra ficou registrada no livro dos Salmos. Portanto, leia o livro dos Salmos, que é um livro de louvor e gratidão. E nós vemos como as pessoas no passado elas eram gratas a Deus, como elas escreviam poemas, como elas agradeciam a Deus por todas as vitórias que elas recebiam depois de um combate, depois de uma guerra, depois de uma grande vitória. E nós temos, meus amados, que criar este hábito a cada dia de dar louvores a Deus, de cantar louvores a Deus, de entoar hinos, de cantar melodias, ter um hábito de ter um espírito de gratidão a Deus. E o louvor é uma das formas que expressa essa gratidão a Deus. Portanto, cante, louve, leia o livro dos Salmos, leia a sua Bíblia, tenha um espírito de gratidão, porque isso vai fazer toda a diferença a cada dia na sua vida. Na lição de quarta-feira, nós temos testemunho que convence. Qual que é o testemunho que convence? Olha só, Atos capítulo 16 e o verso 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Esta cena é uma cena muito interessante na Bíblia. Paulo e Silas estavam presos. Eles não tinham nenhuma evidência de que eles iriam ser libertos, porque muitos discípulos, seguidores de Deus, cristãos fiéis daquela época, já tinham sido decapitados e mortos pelo Império Romano. Inclusive, Tiago foi o primeiro mártir a ser decapitado dos discípulos de Jesus. E agora, Paulo e Silas estavam presos e eles não tinham nenhuma segurança e garantia que Deus o libertaria. E quando foi à meia-noite, eles começaram a orar. E depois da oração, eles falaram: vamos cantar uma música, um hino. E na meia-noite, após a oração, eles começaram a cantar dentro da prisão. E eu fico pensando, como é que uma pessoa que está prestes a ser decapitada, prestes a morrer, já recebeu uma pena de morte,
está presa e no dia seguinte ela pode morrer, ela começa a cantar, a louvar a Deus à meia-noite. Essa, meus amados, é a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que brota dentro de um cristão que, humanamente falando, não dá para entender. Ela excede a razão humana. Não dá para entender. Apenas as pessoas espirituais, elas discernem esse episódio que aconteceu com Paulo. E, portanto, meus amados, depois que eles terminaram de cantar, de louvar a Deus, aconteceu um grande terremoto e as portas da prisão se abriram. O carcereiro ficou com medo, porque os presos iriam fugir todos e a culpa era do carcereiro. E o carcereiro pegou uma espada para se suicidar. E agora Paulo e Silas chegam para o carcereiro e acalentam a sua alma e dizem: calma, não faça isso. E naquele momento o carcereiro pergunta para Paulo e diz: e agora? O que eu faço? O que eu farei? Qual que é a saída? Porque na verdade o carcereiro estava encurralado, ele não tinha mais saída. As portas das prisões se abriram e os presos estavam fugindo. E ele certamente, o carcereiro, iria morrer, porque ele seria o culpado desta fuga. E naquele instante, Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E naquele instante, o carcereiro foi convertido. Naquele instante, a sua casa toda se converteu ao cristianismo. E um dia, o carcereiro, a família do carcereiro, irão se encontrar todos juntos no céu para cantar o completo e verdadeiro louvor de gratidão por tudo que Deus operou naquele instante ali à meia-noite. O nosso exemplo, a nossa função aqui nessa terra é ser o sal da terra e a luz do mundo. O nosso exemplo, ele salva pessoas. O nosso exemplo, ele tem o poder para levar pessoas para perto de Jesus. Portanto, meus amados, temos que ser um exemplo na nossa casa, na igreja, na vizinhança, no trânsito, na escola, na faculdade, onde quer que formos, nós temos que ser um exemplo. Nós temos que dar um bom testemunho, porque um bom testemunho, ele vai levar pessoas ao reino de Deus. Esse é o maior estudo bíblico que nós podemos dar para alguém, é dizer que nós somos preenchidos pelo poder de Deus e dessa forma as pessoas vão ver em nós o poder do Espírito Santo. Bem, na parte de quinta-feira nós temos arma que convence, arma que vence. E aqui nós temos uma história interessante que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 em diante. E a história aqui era o seguinte: o povo de Deus estava em pecado, o povo de Deus foi cercado pelos inimigos. E havia naquele momento 3 grandes nações que invadiram o território de Judá e eram povos muito agressivos. Estes eram Moabe, Amon e os Meunitas. Cercaram a cidade e agora não apenas o rei ficou encurralado, mas toda a multidão, todo o povo de Deus. Josafá, o rei ali da nação de Judá, ficou apavorado e agora ele começa a clamar a Deus. E ele convocou ali um jejum nacional, ele convocou ali uma oração nacional para que todos orassem e jejuassem. E o Espírito de Deus, ele se apossou de uma pessoa. Sabe de quem foi? Foi do chefe do coral, foi do diretor de música, que fazia parte ali do coro que cantavam na igreja. E esse homem se chamava Jaaziel. Jaaziel foi cheio do Espírito Santo. E a ordem de Deus era: olha, vocês vão vencer o inimigo, pede para que Jaaziel coloque o coral na frente da batalha e vocês vão ganhar esta batalha. Batalha não se vence cantando, batalha não se vence gritando. Batalha se vence com espada, batalha se vence com armadura, combatendo corpo a corpo. Era assim que as batalhas eram vencidas naquela época, mas esse foi um episódio diferente.
O inimigo estava à frente e Jaziel, por ordem de Deus, trouxe o coral e colocou à frente dos inimigos. E a ordem de Deus é: cante louvores de gratidão. E a música que eles cantaram está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso 21, que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando Jaziel deu o sinal e o coral começou a cantar esta música, a Bíblia nos diz, leia todo o capítulo 20 de 2 Crônicas, a Bíblia diz que todo o exército do inimigo, eles foram desbaratados. Um se virou contra o outro, Deus confundiu os olhos deles e eles se revoltaram contra si próprio. Eles foram se automutilando, eles foram se matando o seu próprio irmão, e todo o exército foi desbaratado de maneira que não sobrou ninguém. Todos pereceram. Quando eles terminaram de cantar esta música, todos os inimigos estavam devorados. O louvor, a gratidão, ela tem muito poder em nossa vida. Portanto, meus amados, em qualquer lugar que você for, cante louvores a Deus. E o louvor desta música, ela se encontra também no Salmo 106 e o verso 1. Então foi repetido esse louvor lá no Salmo 106, o verso 1. A música se perdeu com o tempo, mas a letra ficou gravado no livro dos Salmos, para que nós hoje pudéssemos recordar de que a música, o louvor, ele tem grande influência e poder em nossa vida, inclusive para derrotar os nossos inimigos. Portanto, meus amigos, na igreja nós precisamos de ministros da músicas consagradas e consagrados. Na igreja nós precisamos de cantores como Jaziel, cheio do Espírito Santo. Pessoas que vão à frente cantar no coral, cantar solo, cantar trio, dueto e quarteto, que não estão consagrados a Deus, é uma abominação a Deus. Mas os verdadeiros cantores que vão para a frente do púlpito, cantar louvores a Deus, cheio do Espírito Santo, estes vão derrubar exército, estes vão derrubar as muralhas. E é disso que nós estamos precisando hoje. Estamos precisando de cantores consagrados, de músicos consagrados, de músicas consagradas a Deus. É desta forma que o louvor vai vencer o inimigo. E na parte de sexta-feira, nós temos aqui uma pergunta que eu faço para mim e para você. Escolha um salmo e medite nele. Que impacto o louvor tem em sua fé? Você tem um salmo em seu coração? Você tem um louvor de gratidão na sua vida? Se você não tem um salmo, abra sua Bíblia aí no Salmo 37 e o verso 5. Abra aí a sua Bíblia nesse salmo. Salmo 37, verso 5. Medite nele. Cante louvores a Deus. Dê gratidão a Deus. Leia a Bíblia. Leia o livro dos Salmos. E é dessa forma que nós vamos derrubar o inimigo. É desta forma que o inimigo vai ser massacrado, porque o louvor, ele tem um poder para derrubar e para derrotar qualquer inimigo que esteja nos cercando. Bem, meus amados, esse foi o nosso estudo de hoje e nós ficamos por aqui. E até semana que vem com o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!